o gol, compromete a seleção brasileira, né? Era só voltar a bola para o Léo Pereira, ele tentou um giro e perdeu a bola, um capitão do time, um cara experiente. E estou impressionado com a expectativa que as pessoas criaram em relação a esse jogo. Estão achando mesmo que o Brasil ia enfrentar a França, podia ganhar da França. Nesse estágio, nesse momento, a galera está muito iludida, gente. Muito iludida. Foi tudo normal ontem. Normalíssimo. Parte da torcida pediu lá, faltou o Neymar nessa seleção para dar uma outra. Que torcida é essa? A torcida estava lá, irmão. Apelação, hein? Hã? Que apelação essa última. Ó, eu não queria entregar, mas se faltou o Neymar, não é obra minha, Gente, também não vou entregar. Pelo amor de Deus. Fala, Arnaldo. Perde a seriedade do programa. Parei. Alguém acha que o Neymar, num jogo com, olha só, Ekitike, Dembélé, Mbappé e outros, jogando com aquela intensidade, um jogo com o Pamecano para marcar. Vocês acham que o Neymar vai pegar na bola, gente? Ô, Pelo Mauro, amor de Deus. Mauro, Não dá. E olha, Mauro. como diria José Trajano, parei. Parei. quando é, Não dá. Eu não vou falar sobre esse assunto, não. quando é na Passo. reserva, Vamos hein? falar de outra coisa. Você viu o banco? Cada um que Pois é. entrava e olhava e dizia, meu Deus, mas não é possível. Ele não para de pôr Falando talento em dos campo. atacantes do mais alto nível do futebol internacional e agora falando de um cara que não joga no Campeonato Paulista, gente. E a Juca, e nossa aí? função está sendo exercida aqui há muito tempo, explicando que um jogador como ele é Perfeito. um jogador que no passado se justificava na seleção, que hoje Perfeito. ele mal pega na bola contra os times do Campeonato Paulista ou brasileiro. Apenas isso. Então, pessoal da Sabesp, se liga no trabalho, presta mais atenção no trabalho, termina esse negócio da rua do Arnaldo, o pessoal tá de saco cheio já. Entendeu? Esquece esse cara, meu irmão. E essa Esquece PEC foi esse cara, privatizada, então não torce pro foi? Brasil, Foi. escolhe uma outra seleção para torcer, que o Brasil não é favorito na Copa, o Brasil tem chances remotas na Copa, mas pode fazer uma boa Copa do Mundo. Pode até fazer uma boa Copa do Mundo até lá. Vocês já se ligaram que o cara vai receber os jogadores em maio, o técnico. Se ele passa pela primeira fase, que não é uma tarefa difícil, até 3 podem se classificar no mesmo grupo, já estaremos em julho, quando entrar o mata-mata. Ele vai estar 1 mês e pouco com a seleção brasileira nas mãos. Então dá para você realmente montar uma equipe nesse período. E ele ontem não tinha. A defesa toda remendada, jogadores que não se conhecem, uma série de situações que não podem ser ignoradas no contexto também. E o Brasil tem muito menos time que a França. Eu citei aqui alguns atacantes, esqueci do Olise. Cara, a França jogou a Copa do Mundo passada sem 5, 6 jogadores cortados por lesão. Ainda foi até a final e fez aquela final contra a Argentina espetacular. É a melhor geração do futebol mundial hoje. É a geração da França. Não é nem a da Espanha. E não é a da Argentina campeão do mundo. Eles têm muitos jogadores bons. O Brasil não tem essa fartura. E é um trabalho que vem de longa data. Esse técnico já foi campeão em 18, vice em 22. O técnico da seleção brasileira começou a conhecer de fato os jogadores brasileiros com profundidade, exceto aqueles que ele já convivia com os caras, que já enfrentava ou os treinava. Agora, há pouco tempo, quando ele pegou a seleção brasileira, no meio do ciclo, já na segunda metade. Então é óbvio que há uma diferença entre as duas equipes. O que aconteceu ontem foi normal. Agora, o tempo pode ajudá-lo, o tempo que ele vai ter os jogadores nas mãos para montar um time mais competitivo. E vai ser contra as seleções fortes, time de pouca posse de bola. Ontem, primeiro tempo, 35% da posse de bola do Brasil. Vai ser isso aí. Contra times fortes, vai ser isso aí, time reativo, a bola vai ser do adversário, tentando acelerar os pontinhos do Brasil, que é cheio de pontinha, para ver se consegue chegar a algum lugar. Eu já estou imaginando isso aí, não tenho nenhuma expectativa além disso. Mas acho que dá para fazer uma Copa minimamente digna. Ser campeão do mundo, essa coisa, esse oba-oba que parte da mídia faz do Hexa e tal, cara, seria uma surpresa enorme. Tomara que o Brasil faça uma campanha bacana, que vá longe, mas analisando friamente, me parece algo muito distante da realidade. Para outra Copa, aí pode ser. Se tiver uma sequência de trabalho, aí pode ser que o Brasil tenha, de fato, um time que figure antes da competição como um dos favoritos. Hoje não é e não será quando Sabe começar o o que é? Mundial. É uma brasa. O que seria um jogador comum na seleção brasileira? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira, até porque está vestindo a camisa número 10? Por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? O Brasil perdeu para a França ontem, né, na quinta-feira, por 2-1, e ficou nítido
o abismo que nós estamos hoje em dia das grandes seleções, daquele pacote das favoritas. Eu acho que é a primeira vez que a seleção brasileira chega numa Copa do Mundo e não faz parte do pacote das favoritas, porque ninguém está mais levando em consideração o peso da história, o peso da camisa, a amarelinha, ninguém está levando mais em consideração. Então o Brasil não chega no grupo das favoritas, né? Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Espanha são as 5 favoritas à Copa do Mundo, pelo menos antes de começar. O que mostrou? O Brasil está longe do entrosamento necessário para competir com esses times. O Brasil ainda não definiu uma equipe titular e ainda leva azar que os caras se machucam nos 2 últimos amistosos, não dá para colocar a base que o Ancelotti tem na cabeça. Essa convocação veio muitos jogadores, muitos jogadores que pela primeira vez na seleção, então ainda tem fase de teste, mesmo sendo os 2 últimos amistosos, estão em fase de teste para tentar arrumar uma vaga entre os 26 e o Carlo Ancelotti decidir o seu grupo até 18 de maio, que é a última convocação. O que mostrou, pelo menos para mim, nesse amistoso, com uma grande equipe? Nós somos longe do entrosamento deles. Nós não temos a personalidade coletiva que eles já têm. Nós não temos a competitividade, a segurança e a confiança do grupo, dos jogadores dentro de campo, como eles já têm. Eles têm uma equipe prontíssima, que sabe como se movimentar, o sincronismo do toque de bola, a movimentação, ultrapassagem, troca de posição. Assim, a França, sem muito esforço, deu um espetáculo jogando contra o Brasil. O Brasil conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos pela força de vontade, pela garra, pela luta, pela necessidade. Mas na bola, a França mostrou que nós estamos muito distantes. E o que acontece? A primeira fase da Copa do Mundo, ela é até mais fácil do que era antigamente, porque classifica possivelmente até a terceira do grupo. Então o Brasil não tem problema. As oitavas, eu acho também que pode cair alguma coisa bem tranquila, não vai ser uma coisa difícil. Das quartas em diante, o Brasil ou chega e cresce durante a competição, ou pega confiança, ou cria uma personalidade coletiva, ou nós vamos voltar como nós voltamos para a Bélgica e nós voltamos para a Croácia, em 18 e 22. O Brasil precisa correr, mas correr muito para chegar próximo desses caras da Copa do Mundo e crescer durante a competição, para poder sonhar, quem sabe, em chegar numa final. Mas o Brasil está muito distante disso. A seleção brasileira está muito longe dessas grandes seleções. O Vinícius Júnior ganhou a 10 da seleção brasileira. Baita privilégio, né? Mas a atuação contra a França foi muito ruim. Eu não vou chegar nesse vídeo aqui e colocar a culpa exclusivamente do Vinícius. O Brasil tem um ciclo totalmente atrasado, está defasado em relação às principais seleções, caso da França. O Brasil tem muitos problemas coletivos, o Ancelotti tem menos de 10 jogos no comando, ainda precisa encontrar uma cara de time, tudo isso. Agora, um jogador do tamanho do Vinícius, que decide, temporada sim, temporada também, jogos enormes de Liga dos Campeões, um jogador que deu a volta por cima nesse mesmo ano ao ser vaiado pela própria torcida do Real Madrid, do Bernabéu, coisa que acabaria com a passagem de qualquer jogador comum pelo Real Madrid, o que prova que o Vinícius não é um jogador comum. Esse cara não pode render tão pouco na seleção. A atuação do Vinícius ontem, ela teve momentos de constrangimento. O Vinícius errando passes curtos, passes longos, tentativas de 1 contra 1, saindo com bola e tudo pela linha de fundo. Praticamente todas as tentativas morreram nos pés do Vinícius Júnior. E olha que o Ancelotti, para dar uma moral na coletiva, ainda disse, não, o Vinícius hoje foi muito bem, o Rafinha também, não, eles não foram, o Vinícius não foi bem, o Vinícius não vai bem com a camisa da seleção brasileira. E é um mistério que ele precisa resolver e precisa entender. Quem quer ser o 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo tem que fazer muito mais. Realmente buscar entender o que acontece com alguns jogadores quando vestem a camisa da seleção brasileira. A atuação do Vini ontem, ela é vergonhosa, cara. Vergonhosa. Vergonhosa. Eu, no lugar do Vini, sairia ontem muito preocupado de campo. Muito preocupado. Porque, assim, inclusive com o tipo de pressão que ele vai tomar aí nos próximos dias, que ele vai ouvir até a Copa do Mundo. Ele tem que se preparar para isso. Se o Vini quer fazer uma boa Copa do Mundo, e eu acho que ele quer, ele precisa se preparar
inclusive psicologicamente, e se preparar bem. Eu sei que tem muita gente falando da risada dele no final do jogo e tal. Eu vou dar uma passada de pano nessa. Pelo seguinte, cara, ele estava ali encontrando o grupo dele de campeão da Champions, lá de Real Madrid, junto com o Ancelotti, mas não é legal. Sabe por quê? Porque mostra que o cara conseguiu virar uma chave muito rápido. Ele conseguiu terminar um jogo que talvez tenha sido o pior dele com a camisa da seleção brasileira, e olha que o Vini já fez péssimas atuações com a camisa da seleção, péssimas. Então, ontem, ele consegue virar uma chave de terminou o jogo e eu fui abaixo da crítica, e já consegue... Eu imagino que pra galera mais competitiva e tal, porra, não consigo trocar uma palavra. Eu sou um cara competitivo, e eu não tô falando, né? Não tô me colocando no mesmo patamar, não é?